E aí galera, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, mais uma vez com antes de cliente, antes de profissional, é um amigo que antes mesmo de ter se formado já prestou alguns auxílios, né? Algumas ajudas e que não foram poucas. E antes de tudo é um cara que eu conheço faz muito tempo, a gente tem loja aqui há 19 anos e eu já encontrei ele no Mr. Olímpia, eu nem reconheci ele de tão forte que ele estava. E é um cara que assim, vive isso desde antes de faculdade de medicina, acho que antes até de pensar em ser médico, ele já gostava disso. Ele já está desse mundo faz muito tempo, hoje ele é um médico formado, trabalha com desempenho de atleta, de emagrecimento, performance, e é um cara assim novo, mas é muito reconhecido, não só dentro dessa bolha, né, de médicos aí, né, os que a gente não gosta que fala médico de esporte, né, mas é uma geração que vem vindo para mostrar o que realmente tem que ser feito. Então, é um cara que eu gosto muito, é o João. Prazer, João. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Pelo convite. Imagina. E agradeço muito, antes de tudo, pela amizade. Quando eu rompi o Bíceps aqui, você estava no estágio lá na faculdade e, poxa vida, foi a única pessoa ali que me trouxe paz, tranquilidade, falou, faz isso, faz aquilo. Rompi o bíceps no dia 18 de abril, no dia 21 estava operando. Eu fui uma semana depois. Aí depois você ficou com inveja e estourou o braço também. Mas assim, cara, eu gosto muito de você. A gente tem um amigo em comum que ajuda muito a gente, sempre ajudou, que é o Rodolfo. A gente não pode deixar de falar nele. E é um prazer estar aqui, é uma honra, porque a gente sabe o potencial que você tem. Aonde você já está com pouco tempo de formado, vamos dizer assim, e o número de atendimentos que você tem, o reconhecimento que você tem e o feedback que você tem, que isso é muito importante, né? As pessoas às vezes não o conhecem, mas chegam falando para mim e sempre com feedback muito, muito bom, muito legal, atencioso e principalmente como a medicina manda, né? Muito humano, e isso hoje em dia é muito difícil. As pessoas, médicos hoje em dia também, né, pensam só em dinheiro, só em vender pacote e não pensa no paciente. Então isso hoje a gente prioriza muito, eu acho isso muito legal, porque eu tenho pai, tenho mãe, tenho família e eu não quero alguém dessa outra forma cuidando deles, quero alguém como você. Então obrigado mais uma vez e queria saber mais, conta pro pessoal qual foi a sua vontade de começar a ser médico, aí depois disso tudo se voltar para essa área, essas amizades todas, né, que você tem, esses seus gurus, né, que você tem, e como foi isso? Partiu de você ou foi visando alguém ou se inspirado por alguém? Como que foi isso? Bom, primeiramente, obrigado de novo, principalmente pela amizade aí, por estar acompanhando, na verdade, toda a trajetória aí, desde sempre, né? Um negócio que é engraçado, o meu interesse começou na área quando era criancinha, pitoquinho, e você me vendeu meu primeiro whey. Nossa! Na Universal. Putz, chave! Faz muito tempo. Essa eu não lembrava, não. E eu imagino que a gente sempre foi isso, a gente sempre tinha uma relação assim de a amizade, prendia muito com ele, na época assim, você era fortão pra caramba, eu tinha também sou, pô. 11, era, né? 11. Isso faz o quê? Faz uns 12 anos. Não, mais? Eu tenho loja faz 18 para 19, faz uns 15 anos. Faz uns 15 anos, uns 15 anos mais ou menos. E na época suplemento, tem informação de suplemento, creatina, foi recém quando a Anvisa proibiu creatina. Era muito difícil você ter informação realmente de suplemento, de qualquer coisa relacionada a esporte, essa área, né? E você foi um dos caras lá atrás que me ensinou no começo. Olha só. João, creatina é bom pra isso, whey e tal, e a gente, eu ia procurando, a informação era escassa, né? Era nos blogs, né?
E olhe lá. No fisiculturismo.com.br. Era site internacional, revista. As flex da vida. A revista e foi. E eu lembro que uma vez na loja, eu fui comprar mais um whey com você, na loja, e você falou, cara, acho que tem um amigo meu que vale a pena você consultar. Na época o Rodolfo, ele tinha acabado de sair de Prudente, e foi o primeiro contato que eu tive assim, com algo mais voltado para, acho que eu tinha 12 anos na época. Você já começou errado, então. Já comecei mal. Já comecei mal. Já falou, nossa, quem que eu fui cair? Já comecei mal. E na época foi assim, foi o primeiro contato que eu tive assim com a área de nutrição esportiva, com suplementação, uma suplementação um pouco diferente também, né? Um pouco além do whey, do dia a dia, da creatina, enfim. Isso pra gente era assim, era anabolizante, né? Exato. Monster, Nitro Pack, Animal Pack. Animal Pack era... eu cheguei uma vez com Animal Pack em casa, minha mãe mandou pra fora de casa. Jogou fora. Você tá tomando bomba, jogou tudo fora. Só pelo cheiro. Ração de cachorro. Ração de cachorro. 12 comprimidos. Nossa, era triste. E aí, enfim, depois que na época eu comecei ali com uns 12 anos mais ou menos, comecei a acompanhar com o Rodolfo, sempre foi me direcionando, me ajudando nessa parte e tudo mais. Aí você se consultava com ele aqui em Prudente ou em São Paulo? Ele tinha acabado de sair. Ah, tá. Tinha ido daqui pra São Paulo. Tinha acabado de sair, tinha ido pra São Paulo. Foi quando ele e o Paulo começaram o consultório juntos. E até quem me indicou, o Paulo falou, cara, tem um... o Rodolfo já sabe, a gente já conversava bastante, sabia que eu gostava da área. Falou, tem um médico que atende comigo, que acho que vai ser legal. Era lá na Paulista aí no consultório, né? Era. Aí eu passei com o Paulo, passei com o Rodolfo. Foi na época que eu falei, que área legal, cara. Não sabia que existia medicina mais voltada para isso. Mas isso eu tinha 13 anos, 12 para 13 anos. Nossa. Faz tempo. Então, mas é que você já começou cedo, né, Comecei cedo. E aí na época quem mais direcionava, aprendia mais era com o Rodolfo. O Paulo falou, não, tem um curso legal disso aqui, vai procurando e tudo mais. E aí você ia tentando, né? Tentando procurar com o que a gente tinha de informação na época, que não era muito. Se hoje a gente tem muita informação, isso é bom até um ponto, a gente vai chegar e vamos comentar um pouco sobre isso. Antes a gente não tinha nada. Sim. Então eu comecei desde lá de trás, né? Pensando na época em mais assim, voltado mais para a parte de esporte, musculação e tudo mais, que assim, minha paixão mesmo por essa área, hoje na medicina, veio da musculação. Se não fosse a musculação, eu não teria seguido nessa parte e acho que a gente não estaria conversando hoje. Com certeza. Então, minha história começou bem cedo. Bem cedo. E é legal que você conhece o Rodolfo, então, faz 12 anos. Mais ou menos isso. Uma coisa que uns 12, 14, né? Um pouco depois que a gente se conheceu, acho que foi mais ou menos. E uma coisa que o Valdemar sempre falava pro Rodolfo, e o Rodolfo sempre falou para mim, a gente mede as pessoas pelo tempo de amizade que ela tem com outras. Pessoa que tem amizade que menos de 20 anos, hoje em dia é muito fácil. Agora, amizades antigas, né? É difícil. Isso é muito difícil, ainda mais hoje em dia, né? É difícil. E você comentou você comentou no começo, você citou o Rodolfo. Legal a gente lembrar sempre dele, porque foi um dos caras que eu me inspirei lá atrás para começar. Eu até falei para ele esses dias, eu atendo em Prudente, atendo em São Paulo até também. Semana passada você estava atendendo lá. Eu estava atendendo lá no consultório dele. Eu até falei pra ele, cara, brigadão, né, por ter cedido espaço, ter me convidado para vir atender aqui um paciente também. Dele, hoje atendendo no consultório dele. Exato, eu já fui paciente, admirava o cara pra caramba, admiro até hoje, tá certo? Porque hoje ele é meio frescurinha. Ele também é diferente. E até eu falei pra ele, cara, você lá atrás, criancinha, foi você que eu comecei a ter interesse em realmente vir e trabalhar nessa área. Isso é diferente também, né? E procurar as coisas não do caminho fácil. Sim. Porque não é simplesmente você sair, só porque você tem lá um diploma, você achar que você pode sair prescrevendo suplemento, hormônio, sei lá, enfim. Sim, e era o nome dele, né? É um consultório antigo já, sei lá quanto tempo que ele atende, e ele sempre selecionou muito, né? As pessoas para trabalharem com ele. Tanto que ele trabalhou com o Paulo durante muito tempo. Cara, pelo que eu me lembro, o Rodolfo trabalhou com outro profissional aí, 1 ou 2 no máximo. Hoje é o Gustavão. Sim. Talvez seja o segundo. E teve um outro rapaz. Mas ele nunca foi de abrir assim, cara. Ele é muito criterioso também. Né? O Gustavo a gente tem bastante paciente junto também. O Gustavo a gente acabou virando bem amigos ali por conta de... Conhecemos ele por conta do Rodolfo. Mas o Gustavão é nutricionista também, atende lá com o Rodolfo. A gente tem bastante paciente em conjunto.
E bem legal. E assim, igual você falou, de paciente, hoje em dia, tenho o prazer de te chamar de amigo e me instruiu assim no começo. Fora, claro, outras pessoas que foram muito importantes para mim durante toda essa trajetória também de formação e tudo mais, né? Sempre gosto de falar muito do Conrado. Sim. O Conrado, desde a época do primeiro ano de faculdade, me acolheu no consultório dele, me ensinou. Assim, o Sado também, né? Sim. E é interessante que todas essas pessoas que a gente está conversando aqui, às vezes pode fugir um pouquinho, né? Fugir, a gente não está falando da gente em si, mas essas pessoas são bem legais. Até eu indico, né, vocês aí, sugiro, vai estar aqui no link, na bio e tal, o contato desse pessoal para vocês estarem conhecendo, para vocês estarem falando e vendo que o que a gente está falando aqui não é da boca para fora. São pessoas velhas de mercado já. Então são pessoas que nunca brincaram e nem vão brincar com a sua saúde, enfim, com o seu, né? São pessoas de uma índole muito boa, que hoje em dia a gente busca muito, né? Então é isso. E na questão, falando mais de você, assim, né? Você já atende aqui em Prudente há quanto tempo? Tá só aqui em Prudente? Qual é o foco do paciente? Ou não tem foco? Ou você atende aqui, depois atende em São Paulo? As pessoas também me perguntam bastante quem indicar, né? Quem sou eu, né? Mas elas pedem uma informação e tal. Mas para elas saberem também disso, né? Aonde que você tem se direcionado? Qual a linha que você tem ido e tal? Hoje eu tô dividindo os atendimentos aqui em Prudente e em São Paulo. Eu tô atendendo, acaba que pelo menos uma semana a cada, sei lá, 4, 5 semanas aí eu tô atendendo lá em São Paulo. Mas tá mais claro, online também, né? Com essa online também. Então tem pacientes do Brasil inteiro, mas até alguns de fora também do país. Mas hoje está dividindo entre Prudente e São Paulo, principalmente em Prudente, né? Porque por morar aqui ainda. Sim. Foco, você diz, de atendimento? Sim. O paciente que eu atendo? Porque é para qualquer um ou é só para praticante de atividade física? Pessoas lesionadas como eu e você, como eu fui com você me ajuda até hoje. Eu gosto de falar assim que hoje eu prefiro escolher assim o paciente que eu vou atender. Porque hoje virou muito comum o cara chegar ali no consultório e ele chegar com uma receita pronta que ele viu ali do cara da academia e ele fala, eu tô aqui porque eu quero tomar isso. O cara chega basicamente querendo um aval para ele fazer alguma besteira, né? Sim. E não é o público que me interessa. Ele quer que você fale o que ele quer escutar. Exatamente. Né? E eu não sou essa pessoa. Eu gosto de tratar meu paciente, a pessoa que está ali na minha frente, como se fosse alguém da minha família, como se fosse minha mãe, como se fosse minha esposa, como se fosse meu amigo, como se fosse você. Certo que você... o meu você dá um tapa. Mais ou menos. Mas hoje em dia está focado principalmente em reposição hormonal, reposição mesmo, uso do paciente que precisa usar para fazer a sua reposição, né? Emagrecimento, performance, é uma área que assim, eu achava que eu ia atuar mais. Você teve alguns atletas, sim, mas assim, foi pouco, né? Eu percebi que eu gosto mais para mim do que para o paciente. Normalmente o atleta, o cara que vem buscando performance e tudo mais, é o cara que ele vem literalmente... é difícil ter hoje em dia uma pessoa que realmente quer ali cuidar da saúde mesmo enquanto vai seguindo por esse caminho, né? Sim. Normalmente a pessoa que quer achar que precisa tomar um monte de esteroide, fazer um monte de besteira e não está priorizando a saúde. Não tem como eu, como médico, ir lá e dar um aval e assinar que eu estou corroborando para o cara piorar a saúde dele. Eu não faço isso. Sim. Né? O que a gente faz com atletas hoje é você pega esse atleta e você tenta fazer ele ter uma performance com saúde, né? Você otimizar ali marcadores metabólicos e você trazer a ele a possibilidade dele performar em alto rendimento, em alto nível, né? Mantendo a saúde, né? Isso é legal. E o que eu pego, infelizmente, muito hoje, é uma área que eu atendo bastante, é o pós-esteroide ali, né? O cara que ele vem, ele faz o uso ali errado ou certo, enfim, ele fez o uso ali por um tempo. Com problema de libido, de ereção, de tudo. E principalmente fertilidade. Principalmente fertilidade masculina. Porque o cara, quando ele começa a tomar normalmente novo,
E ele não pensa ali com seus 20, 25 anos, sei lá, que um dia ele vai querer ser pai. Sim. E aí uma hora bate na porta, uma hora em casa, uma hora ele... Uma hora a mulher, é o desejo da mulher fazer isso. E aí quando vai ver, às vezes até um caso que eu atendi algumas semanas atrás no consultório, o cara jovem, tranquilo, eixo hormonal perfeito, testosterona boa, né, ali nos níveis naturais, treina 3 vezes por semana e foi procurar acompanhamento para perder um pouco de peso e foi indicado testosterona para o cara perder peso, já aliado ali junto com um monte de coisa, né? O cara é leigo, ele não é papel do paciente saber, não, pera, isso aqui é bom para mim. Claro que hoje em dia com a informação que a gente tem, muito mais fácil do paciente saber onde ele está entrando. Eu costumo falar que é simples. Se eu estou te atendendo, você tem seu celular na mão, você tem seu chat GPT aí, você coloca lá. Pra saber se eu estou fazendo alguma besteira ou não, né? Ninguém é mais bobo, né? Exatamente. Ainda tem, né? Um pouco mais. Mas E aí, enfim, era um cara que foi fazer ali um tratamento para perda de peso, usou testosterona, trocou 6 por meia dúzia, porque além de tudo a dosagem dele era uma dosagem de reposição para um cara que não precisava repor. E ele falou, cara, eu tô tentando engravidar, minha esposa não tá conseguindo, a gente tá investigando e tudo mais, ela tá indo em São Paulo. Eu falei, cara... Às vezes o problema não tá nela, né? Não tá nela, tá aqui. Ele falou, por quê? Porque você tá usando hormônio. Mas... meu médico me falou que, Desculpe a pergunta, mas era chip, essas coisas, ou era coisa injetável? Era implante. Implante. Era implante. Não que o implante seja melhor ou pior, Sim, não, né? Só para que às vezes as pessoas me perguntam também, talvez se eu fizer um implante eu não vou ter problema. Não, pelo contrário, na verdade, falando nisso daí, o implante você vai colocar ali, você vai ficar com o hormônio sendo liberado no corpo por muito mais tempo. Em média, quanto tempo? Tem 2 tipos, né? Os absorvíveis e os não absorvíveis. O não absorvível, mais ou menos 12 meses, até às vezes um pouquinho mais. Nossa, bastante. E o absorvível aí 6 meses em média. Então pensa, a gente coloca um implante em você hoje. É 1 ano sem engravidar. Põe 6 meses aí que você tá com hormônio no teu corpo e depois um tempo que você precisa ter para recuperar essa fertilidade, né? Então assim, isso... O maior equívoco ainda é quando vai fazer o uso e não tem uma avaliação prévia da fertilidade. O cara nunca viu. Nunca fez um espermograma, um ultrassom, ele não sabe se ele tem, se a função testicular dele é boa, se não é. Simplesmente entra no consultório, ele ganha uma prescrição ali de testosterona. E aí quando esse cara vai voltar, não, pera, agora eu quero parar. Eu quero ter filho, eu quero parar porque eu descobri que não é legal para minha saúde e tudo mais. Às vezes ele não consegue voltar direito. Ou seja, tem todo um cronograma, não é que você não poderia passar isso, mas tem todo um prognóstico, não só exame de sangue, né, mas tem todo... Exato, a primeira coisa que você tem que entender quando... Falando assim, uso suprafisiológico, né, qual a indicação do uso suprafisiológico? Vamos dizer assim, né, para traduzir para o povo, o suprafisiológico seria o injetável. O além, né, seria até às vezes se você colocar uma quantidade enorme... Uma dose mais alta de testosterona. Exato, uma dose mais alta do que você produz ali naturalmente. Qual é a produção natural do homem de testosterona ali, mais ou menos, a média semanal? 70 a 100 miligramas por semana em média. Sim. Né? Claro, às vezes um cara um pouquinho mais, outro um pouco a menos, mas a média é essa. No seu caso, acho que é 5. Então o que seria o supra? O cara que toma 2, 3, 4, 10 vezes a mais, né, do que a produção natural dele de testosterona, né? Qual que é a indicação de você fazer uso suprafisiológico em alguém? Nenhuma. Não. Mas tem não sei quem faz. Entendi. É bom para a saúde? Não é. Né? O cara faz, beleza, mas não tem essa indicação. Né? Agora você pega, por exemplo, o cara vai fazer o uso por uma condição clínica. Qual condição clínica? A gente tem inúmeras. Então, desde a reposição, parte de osteoporose, parte de anemia. Isso que a gente estava conversando até com o Pirajá, né? Tem tido muitos velhinhos, né? Vem pesquisando, vem vindo atrás, vem barrinha de proteína, whey protein, creatina. E eles sempre se queixam disso. Falam, eu estou muito desanimado, eu estou muito assim, assado. Poderia ser usado esse tipo de hormônio ou implante em qualquer, lógico, respeitando, né, todos os... Mas num velhinho de 80 anos, por exemplo, poderia ser usado isso? Se a gente for pegar... Aí vamos falar um pouco das quais vias a gente tem para dar reposição primeiro, né? Já que você comentou do implante, a gente está falando do injetável e tudo mais. A gente tem o gel, a injeção
e o implante. Qual é melhor? Depende. Depende. Sim. Depende. Nenhuma é superior à outra. Nenhuma. Sim. Nenhuma Eu já também é pensei inferior. que o gel fosse nada e o injetável Problemas do tudo. gel, você vai ter que ficar passando sempre, você tem o viés de absorção da pele, se você tem esposa, você tem que tomar cuidado para você não fazer uma contaminação cruzada com ela. Se você acabou de passar um gel, você vai lá e você vai abraçar a Marcela. Sim. Você acabou de transferir um pouco de gel. Se você tem filhos, se você tem animal de estimação. Então são alguns poréns ali do gel. Injeção. Fazer ali semanal, uma dose menor, ou quinzenal, ou assim, você tem vários extras que daria para fazer na injeção. Ok. Implante, você simplesmente faz ali na incisão, você coloca ali o pellet, vai ficar de 6 meses, né? Ou se você quiser os de 1 ano, mais cômodo. Sim. Nenhum é melhor, nem pior. A gente pega um senhorzinho de 80 anos, por exemplo, que você falou, que tem indicação. Bom, se você for ver, a clínica for compatível e o exame laboratorial realmente fala, não, esse cara aqui não produz mais testosterona direito. Sim. Ok, a gente tem que sempre ver risco-benefício. É que as pessoas sempre falam, falta testosterona quando? Eu tô desanimado ou eu tô cansado. Só que hoje em dia todo mundo tá desanimado e cansado também, né? Ou TDAH. Exato. Ou todo mundo tem isso hoje em dia. Né? Ou todo mundo tem. Então, qual que seria o caminho, assim? Tentar separar se realmente esse cansaço, esse problema de disposição, libido e tudo mais, realmente tem a ver com a parte hormonal. Não, agora você pega, por exemplo, um cara mais velho e tudo mais, seus 50, 60 anos, tem todas essas queixas clínicas aí, você vai ver lá, você vai fazer um exame e realmente está com a testosterona baixa. Baixa quanto? Baixa de 350, 300, 200, 100. Sim. Esse cara tem indicação. Só para o pessoal saber também, qual que seria o mínimo aceitável e o máximo aceitável, sem ditar regra. Mas assim, para as pessoas terem uma noção. Se a gente for, assim, um parâmetro legal, se a gente for ver pelas sociedades, né, tem algumas que falam, abaixo de 300, abaixo de 350. Concorda que 400 ali já está pertinho dos 300? Já está, né? Sim. Chegando ali. A gente precisa realmente esperar chegar no laboratório ali no 100, no 150, o cara já com queixa, entendeu? Entendi. Não estou falando que você vai fazer reposição num cara que tem 400 de texto, ou 450, ou enfim. Falando assim, é muito mais importante a gente ter a clínica do que simplesmente um exame. E você vai ver muito, né? Cara com 600, 700 de testosterona com clínica compatível. Aí o problema é a testosterona? Sim. O próprio Pirajá, ele até brinca com a gente, que ele é natural, não sei o que, e as pessoas duvidam, né? Mas ele, toda vez que ele vai dar consulta lá com a Marcela, ele faz o exame, cara, e é 800, 850. Exato. Já deu 918. Não dá pra entender, né, cara? Só que se cuida. Entendi. É constante. Acompanha com a Marcela já há quantos anos? Faz bastante tempo. Faz bastante, meu. E não sai da dieta. Até a gente brincou aqui há pouco. Vamos comer pizza sábado? Não, sábado domingo eu não vou. Domingo eu como. Exato. Então, ele é terrível, cara. Então, reposição hormonal, cara, é uma boa, se a pessoa tem indicação. E aí a gente vai para o uso clínico também, né? Para algumas condições clínicas, reabilitação, pós-cirúrgico, até pacientes pós-quimioterapia, né, debilitados. A gente tem bastante estudo mostrando. Grandes queimados. Oxandrolona, por exemplo, tem uma baita quantidade assim, de estudos excelentes com uso em grandes queimados, né? O oximetolol, né, Mogenin, era usado para tratar pacientes aidéticos, né? Então a gente tem, é que hoje em dia ficou meio... ficou muito banalizado, né? Ficou. Mas a gente tem, o uso clínico é bem-vindo, sempre bem-vindo quando tem indicação, né? Então percebendo isso, escutando isso, com certeza a busca de paciente, ou o número de paciente nesse sentido é muito maior do que um atleta propriamente dito. Porque atleta, até aqui na nossa região, é 1, 2, 3, atleta. Sim. Atleta. Sim. Agora, pessoas que têm essa deficiência... E o cara... Entre aspas. Exato. E o cara é gostoso de ajudar um cara desse. Porque ele volta à vida, né, cara? Exato. Eu atendi eu até falei pra você, eu vou atrasar, que acho que um paciente vai chegar um pouco mais tarde. Eu vou até te mostrar a bioimpedância nova dele. Já mais de idade, reposição clássica, procurou ajuda com outros profissionais, ninguém nunca aceitou
fazer reposição nele, a não ser, não, você só pode fazer com implante porque é melhor operar, aí vai viés financeiro também, né? Sim. Fala, o implante é bem mais caro do que o... É mais caro, né? Você tem o honorário do médico, você tem ali, né, todo o custo da sala, né? Enfim, sim, custo não maior, é só né? o custo do negócio em si. Não, você vai colocar um whey aqui, tem o custo dos seus funcionários, Sim. É outro custo, né? Mas ele sempre ficava meio receoso, cara, será? Começamos, injeção, normal. É um cara que saiu do gel, não se adaptou muito legal pro gel, quis tentar inicialmente, não se adaptou, foi pra injeção, hoje tá excelente. Falou, cara, João, mudou minha vida, cara. É exatamente isso. E é legal até, eu acho que eu passei, meu irmão vai vir se consultar com você. Uma das queixas dele é que ele tem pressão alta, é hereditário isso. E ele sempre tinha muito medo de fazer essa reposição, né? Aí ele foi com o médico, hoje ele não vai mais com esse médico, mas ele gostou muito, cara, porque salvou a vida dele. E se você ele for é um ver... cara de 55 anos, e você não fala nunca que já tem 55 anos. Se você for ver, tem um congresso que eu vou anualmente em Harvard com o Morgan Thaler, que acho que Você já foi já, né? Já duas, eu vou todo ano, né? Uhum. Esse ano eu acabei não indo você porque chique, não... né? Obrigado. Diferente, né? Diferenciado. E até o negócio... O que a gente tem de estudo... Até depois a gente poderia colocar, né, alguma informação na bio sobre esse curso que você faz. Tá. Todo ano. É legal. Tá. Porque as pessoas, tem gente que vai pesquisar a fundo isso. Sim. Tipo, tudo que a gente está falando aqui, vamos ver se é verdade. Pá, clica aí. Lógico. A gente coloca na base. Até, assim, o que a gente tem de estudo hoje, né, principalmente parte de câncer de próstata, o mito que ele quebrou, que câncer de próstata tem a ver com testosterona, ele que foi o cara que mostrou pra gente que não. Sim. Não é bem assim. Olha só. E depois dá pra gente conversar um pouco sobre. E se a gente fosse pegar um exame só, um cara mais velho, a gente só pode escolher um exame para fazer nesse cara. E qual seria o exame que mais vai dar assim, parâmetros para nós, para mostrar a quantidade de riscos que esse cara tem? Testosterona. Você pega, por exemplo, um cara mais velho, se ele tem uma testosterona baixa, ele tem um risco de hipertensão maior, um risco de desenvolver uma diabetes, uma resistência à insulina, uma dislipidemia, risco de câncer aumentado, risco de síndrome metabólica aumentada, Isso com uma de obesidade, baixa, por exemplo. Simplesmente por ter uma testosterona mais baixa, um indivíduo mais velho. Então é uma doença silenciosa, como é uma doença cardíaca, de pressão. Se você tem um enfim. paciente na sua frente Cardíaco. com níveis de testosterona baixo, ele tem indicação clínica para repor, e você não faz isso, você está testando que você está deixando esse paciente ficar mal e ter inúmeros riscos agravados ali na saúde dele, né? É que infelizmente, aí tem dois lados, né? Os que não entendem e a prescrição de testosterona banalizada também para todo mundo. Sim. O que é complicado. E quando você prescreve uma testosterona para um indivíduo desse, ficaria ali 800... Aí a gente tem que entender onde ele fica bem. Se ele fica bem com 500, com 600, tá ótimo. Às vezes o cara, eu tô com 700, 800, mas acho que meu sono comecei a ficar um pouco mais agitado à noite, tudo mais. Mais nervoso e tal. Aí você já... Aí baixa um pouco. É controle. Entendi. Com acompanhamento próximo, né? Entendi. Não adianta você ver um cara desse e falar assim, não, tá bom, tá sua reposição aqui, daqui 2, 3, 4 meses a gente se vê. Não adianta. Você tem que ter um tracking ali melhor desse cara. Você tem que trazer ele para perto realmente, instruir, ver os níveis certinho, fazer uma análise seriada. Você tem que trazer ele para perto, não adianta. Então fica mais claro ainda de que a testo não é no sentido de você ficar somente forte, né? Sim. Vai além disso, né? Porque antigamente era só isso, né, cara? Se você fosse no médico e falasse o hormônio, acabou a sua vida, né? Ele ia acabar com você e pronto, assim, né? Hoje ainda é assim, né? Menos, mas ainda tem esse problema, né? Esse mito, né? Como tinha talvez o ovo lá em 80, a creatina em 2000 e pouco, e agora... Tem isso por enquanto. Mas tá mudando. Sim. Tá indo por um caminho bom. E você tem planos de atender em outras cidades também, ou só em São Paulo? Ficar aqui? Não, acho que não tenho, não. Para as pessoas se consultarem com você, tem sido difícil? Para entrar em contato com você, tem uma lista grande de espera? Porque às vezes o pessoal fala assim, muito assim, né? Eu vou marcar uma consulta com o João e vai demorar muito para ser atendido, porque eu tô com sério, não tô dormindo bem, eu tô com a testo baixa, eu vi que... E aí, como que faz? Isso é fácil? Tem um online também, pessoas às vezes de fora que estão vendo isso. Sim. O que eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer hoje em dia, é saber quem é a pessoa que me procura.
Concorda assim, se para a pessoa entrar aqui e ser seu cliente, tem que fazer sentido para ambos. Não adianta nada eu atender a pessoa e ela não tem noção que ela precisa melhorar, ela quer fazer tudo do jeito dela. Então eu prefiro conhecer esse paciente antes. Às vezes que seja uma ligação, não é algo comum o médico ligar para o paciente antes, mas eu faço sempre questão. Fazer ali um questionáriozinho. Sim. Ao invés de ser escrito, às vezes faz até um vídeo. Mas normalmente isso é o que faço, eu mesmo passo o telefone e eu ligo. Se não é a minha secretária que já conversa, já pega um pouco do perfil, eu mesmo, principalmente quando é indicação. Indicação eu faço questão eu mesmo ligar. Sim. E se faz sentido para a pessoa, se faz sentido para mim atender ela, aí a gente organiza. E caso não for, você vai indicar. Caso não for, eu indico outra pessoa. Indica outra pessoa. Que aí eu não vou perder o tempo dela nem o meu tempo. Aí casa melhor. Agora, quando é uma pessoa que, faz sentido para ela, ela entende a necessidade daquilo, entende a necessidade do acompanhamento mais próximo, ela sabe que ela precisa daquilo, aí é isso. Entendi. E a gente poderia fazer, cara, mas deixar aí, o nosso tempo já tá meio que acabando, mas da próxima, às vezes, trazer, desde que autorizado, né, pelos seus pacientes, alguns casos clínicos interessantes. Ah, sim, tem bastante. Porque é legal, cara, a pessoa gosta de ver ali, tipo, hoje foi meio que uma introdução, mas pra gente poder ver ali realmente aquele negócio, tipo assim, cara... Só te mostrar um negócio rápido. O negócio aqui tá pegando dessa forma. A gente falou hoje bastante de reposição, né, mas acaba que emagrecimento, assim, hoje em dia... E antes disso, João, te cortar um pouquinho, a Pura Vida agradeceu o Alex, a Karina. Inclusive eu tô marcando com ele pra gente se conhecer. Ele entrou em contato comigo, eu não consegui ainda organizar. Ele falou pra mim, assim, cara, não consigo horário com o João. Não, mas a semana que vem a gente já organizou. Mas ele é brasileiro. Então ele deixou alguns produtos, a gente vai estar deixando com você. Fechou. É bem legal, ele deixou aí pra você, pra sua esposa. Então o pessoal da Pura Vida... Pessoal da Pura Vida, obrigado aí. A gente vai estar fazendo um espaço bem legal deles aqui na loja. O Alex é 100%, desde do antigo laboratório que ele representava, quanto agora nesse outro. Então ele é um cara bem especial. Obrigado, Alex. Um tema legal para a próxima, aí dá uma olhada. Isso aqui foi com 30 dias. É um público que eu atendo bastante, assim... Sobrepeso importante, cara com 160 quilos, baixou para 140 aí, você tá lendo aí, 144 em 30 dias. 16 quilos aí, né? É um público legal também, tem novo, mas já tem uma deficiência de testosterona por conta do sobrepeso. Qual que é a idade desse? Esse aqui que vocês não estão vendo, mas a gente pode depois disponibilizar. Ele perdeu aí... Corta o nome, hein? Depois a gente corta o nome aqui. Perdeu 16 quilos. Então, em 30 dias. Em 30 dias. Então, assim, deve ter passado fome, né? Com certeza o pessoal deve estar pensando isso, mas não é isso, com certeza. E um cara desse, 33 anos, tem uma deficiência de testosterona importante, por conta do sobrepeso. É um ponto legal pra gente falar também. E aí que talvez aquele primeiro paciente que você falou, indicaram o texto para ele queimar gordura. Exato. Só que não é assim, né, cara? Exato. João, então é isso. Acho que a gente pode, dependendo da sua agenda, a minha é muito mais fácil. Eu sou um mero... Semana que vem tamo aí. Tamo aí. Aí a gente vai estar Aí agradecer o pessoal da Atualiza também. O pessoal da Atualiza tá... Se não fosse o Gustavo, se não fosse o nosso querido Ventura, acho que eu não estaria falando nem bom dia aqui. Então, assim, agradeço muito eles de coração. A paciência, os caras sempre enxergam o copo meio vazio, ou melhor, meio cheio. Eles são bem legais, eles são muito pra cima. Então, cara, quem precisar de alguém aí pra estar ajudando, pra estar até conversando, procure o Gustavo, o Ventura, o pessoal da Atualiza. Eles são muito legais mesmo. Agradeço o João. É um enorme prazer estar aqui. Você não tem noção de como que eu fico feliz. Eu fico. E, cara, muito sucesso. Deus te abençoe. Você, sua esposa, filhinha. E que, cara, sempre te falava isso. Que o céu é o limite. Você é novo. Desde lá de 2015, se eu não me engano, quando a gente se encontrou no Olímpia, eu falei, nossa, você tá nisso ainda? Aí você vai ouvir falar de mim ainda. Então, cara, Deus te abençoe, que dê tudo muito certo e que você possa ainda ficar muito tempo aqui em Prudente, atendendo, conseguindo conciliar isso, né? Porque é muito difícil, mas que você consiga trabalhar aqui durante muito tempo. Então, obrigado. Deus abençoe você, sua família, sua mãe. Obrigado pela amizade de sempre. A todos, por tudo que você sempre fez
Por mim, sempre uns me whey ajudou. vencido. Com os whey vencido, com o Animal Pack. E tamo aí. Gente, obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês e tamo aí. Valeu. Até a próxima.